Oi, pessoal, boa noite. Queria dar boas-vindas a todos vocês que estão conosco nessa Semana Santa. Hoje, a live, nós iremos falar sobre o livro, a lição de um livro que se chama Crônicas de Além-Túmulo. Esse livro, ele é psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Eu queria que vocês que estão com a gente agora, que vocês ficassem conosco até o final, porque essa lição nós iremos falar de Judas, Judas Iscariote. De hoje, ela se chama Mércia Figueiredo. É outra Mércia, tá, pessoal? Não é a mesma Mércia que fazia lives com a gente aqui com lições de Emanuel. Oi, Mércia, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Mércia, eu estou muito feliz em tê-la conosco hoje. Hoje nós temos aí como protagonista do dia Jesus, né, nesse momento da Páscoa, que traz um sentido de renovação, renovação interna, renovação para nossas vidas, que a gente tem aí o verdadeiro significado da Páscoa. E a gente veio trazer nessa live, igual eu falei para vocês, quero todo mundo com a gente até o final, porque nós vamos falar hoje de Judas e do perdão. Nós vamos fazer assim uma linha do tempo de como que foi a relação de Judas, tá, com Jesus, desde o momento em que ele deu o beijo e ali naquele momento ele já foi perdoado por Jesus, até o momento em que ele se perdoa, que depois, após a crucificação, a Mércia Figueiredo, ela vai explicar para a gente, respondendo ao questionamento. A live sempre fica salva. Eu vou tentar salvar aqui, não sei se o Instagram modificou algum tipo de configuração, que sempre tem uma novidade aqui no Instagram. Então, vou tentar fazer de tudo com que a live fique salva. Então, a Mércia Figueiredo, ela irá iniciar para a gente a live com o tema da Semana Santa. E hoje nós iremos falar de Judas e de Jesus. Mércia, com você a palavra. Obrigada, Ana. Boa noite, amigos. Então, só da gente tentando se situar um pouco no tempo. Então, naquele tempo, o mundo quase todo estava subjugado pelo poder do Império Romano. Então, é nesse contexto em que a história acontece. Então, Jesus se encaminhou com os discípulos dele para Jerusalém para as festividades da Páscoa judaica. E lembrando que a Páscoa judaica é a celebração da libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e foram em busca da Terra Prometida. Então, essa é a celebração judaica da Páscoa, que é celebrada até hoje de uma maneira linda. Então, Jesus foi para Jerusalém para participar no templo, né, das celebrações da Páscoa. E Jerusalém estava cheia de gente, cheia de gente. Então, quando ele entrou em Jerusalém, ele já tinha seguidores, aqueles que gostavam, que admiravam a palavra dele, que já tinham visto os milagres que ele fazia, aqueles que já tinham reconhecido nele o profeta, o Messias. Então, entraram com ele e com ele também entraram aqueles que pensavam que o reinado que ele ia fundar na terra seria um reinado que ia sobrepujar e subjugar Roma, libertar Israel do poderio romano naquela época. Então, Judas era um desses que ele pensava que o reino de Jesus só se conseguiria ser fundado com a ajuda da política do tempo. Então foi nisso que ele se enganou. Então a gente recorda a chegada de Jesus em Jerusalém, quando ele foi saudado com ramos, com flores, as pessoas fizeram festa recebendo Jesus. Então ali começa a celebração, né? A nossa celebração hoje da Semana Santa, que é a recordação desses momentos todos. E então depois a gente vê a visita que ele fez a grandes amigos, que foi Lázaro, aquele que ele trouxe da morte, irmão de Marta e Maria,
Então, ele esteve com eles, aproveitou a viagem, esteve com eles, certamente se refazendo, se preparando para o momento que ele sabia que ia acontecer. E enquanto ele caminhava, ele fazia essa caminhada na casa de amigos, ele consolava, ele alegrava. Ele, em momento algum, ele se deixou abater pela tristeza, pela agonia. Ele se superava, consolando, ajudando, socorrendo. Depois ele tem aquele encontro com os amigos, que a gente chama a última ceia, em que ele repartiu o pão, o vinho. E então, o que ele estava celebrando? Quando a gente faz um brinde, é o brinde. O que ele estava brindando? O que ele estava celebrando? É esse momento que a gente vive hoje, a vitória do Evangelho. 2000 anos depois, nós estamos aqui cheios de alegria, relembrando isso. Então ele estava celebrando a vitória do Evangelho. Que, embora tantos séculos de dor, o Evangelho se firmou no mundo, a boa nova, a boa notícia, as alegrias do reino de Deus que ele tanto ensinou, que ele tanto pregou. E nessa mesma ceia, os discípulos começavam a comentar entre eles, como se fosse assim, uma disputa antecipada de papéis que eles teriam no reino. E então Jesus, ouvindo aquilo, o que ele fez? Ele se despiu da túnica que ele usava, ele se vestiu como os escravos da época e lavou os pés de cada um deles. Mostrando então, olha, mostrando e dizendo, vocês me chamam de mestre, eu sou. Se eu sou o mestre e Senhor, lavo os pés dos meus discípulos, vocês também, lavem os pés uns dos outros. Sejam humildes, nenhum queira ser melhor que o outro. E ele foi orar no Getsêmani, ou Monte das Oliveiras, e ele já sabia que um deles ia o trair, e já tinha até falado entre eles isso. Então, quando Judas chega e dá nele um beijo, ele não teve uma reação tipo, nossa, mas você, nossa, que susto. Não. O que ele disse foi, amigo, a que vieste? Então, Judas nem teve tempo de responder, porque nessa hora ele foi preso, né? E aí começa o Calvário. Ele foi preso, passou a noite na prisão, foi julgado, supliciado e condenado. Então, na hora do Calvário e após o Calvário, a dor que os discípulos mais próximos dele sentiram é algo que a gente não consegue imaginar. A dor de Pedro, de tê-lo negado, pela fragilidade, pelo medo. A dor de Tomé por ter duvidado. A dor de Judas, o desespero de Judas, porque pelo engano cometido. E o desespero dele foi tão grande que ele sucumbiu ao desespero e tirou a própria vida. Então, a gente podia começar lendo os trechos. E aí, Ana, eu ia te pedir licença para a gente começar pelo livro Estante da Vida, que a gente mostra para a gente perdão... o livro, mais um pouquinho mais assim para aparecer para o pessoal. Porque o pessoal, o Chico Xavier, ele tem mais de 400 livros psicografados, pessoal. Então, além daqueles clássicos que a gente vê sempre, existem outros livros que são, não sei se ainda estão sendo editados, mas a gente tem sempre aqueles clássicos, né? E este é um livro que a capa dele é antiga. Eu gosto muito dos livros mais antigos, pela fidelidade que tem às psicografias do Chico. E esse Estantes da Vida, ele é psicografia através de qual mentor? É Humberto de Campos, que nessa época já assinava Irmão X. Isso. Obrigada, então, nós vamos... Eu que agradeço. Então, nós vamos começar pelo perdão antecipado que Jesus Cristo deu a Judas. Que hoje a gente gostaria muito de salientar o perdão. Né? Nessa semana em que a gente se enche de emoções, então é o perdão que a gente precisa receber e o perdão que a gente precisa se dar. E Judas, a gente vê que é um exemplo assim,
muito próximo de nós e que ele ainda é tão julgado por nós todos no mundo. Então, que a gente conheça um pouco mais sobre ele hoje. Então, a lição do instante da vida é o anjo solitário. Enquanto o Messias agonizava na cruz, rasgou-se o céu em Jerusalém e entidades angélicas, em grupos extensos, desceram sobre o Calvário doloroso. O Cristo, de alma sedenta e opressa, contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bafejava a fronte de herói, e os emissários do paraíso chegavam, em bandos, a entoarem cânticos de amor e reconhecimento que os tímpanos humanos jamais poderiam perceber. Então, vieram anjos da ternura, portadores da consolação, embaixadores da harmonia, emissários da beleza, distribuidores da justiça, doadores de carinho, enviados da luz. Trabalhavam os mensageiros do céu, em torno do sublime condutor dos homens, aliviando-o e exaltando-o, como a lhe prepararem o banquete da ressurreição, quando um anjo, aureolado de intraduzível esplendor, apareceu, solitário, descendo do império magnificente da altura. Não trazia seguidores e, em se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido. Não se deteve na ociosa contemplação da tarefa que naturalmente cabia aos outros companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observava em nenhum dos outros. Dir-se-ia que o novo representante do Pai compassivo desejava conhecer a vontade do Mestre, antes de tudo. E em êxtase, elevou-se do solo em que pousara, nos braços do madeiro afrontoso. Enlaçou o busto do inesquecível supliciado, com inexcedível carinho, e colou, por um instante, o ouvido atento em seus lábios que balbuciavam de leve. Jesus pronunciou algo que os demais não escutaram distintamente. O mensageiro solitário desprendeu-se então do lenho duro, revelando olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu do monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas, a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens lhe não viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhe notaram a ausência. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o, confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão em silêncio. Esse era o anjo divino da caridade. A lição fala por si e ela mostra, além do perdão antecipado de Jesus, que ele sabia o que ia acontecer e por quem ia acontecer, e recebeu Judas com carinho na hora do beijo. E na hora da dor do Calvário, a dor dele na cruz, porque a dor foi real, né? A dor foi real. O suplício foi real, o flagelo foi real, o sangue, o suor, os espinhos, a pele esfolada. E então, quando os anjos, o céu se abriu para que os anjos consolassem, para preparar Jesus. Um deles queria saber: o que eu posso fazer, mestre? Porque vieram em bandos. Os anjos da harmonia, da beleza, do carinho, mas esse veio sozinho. E ele certamente perguntou: mestre, o que eu posso fazer nessa hora por você? E ele responde: toma conta de Judas para mim. Então, é o perdão na sua máxima. E aí a gente acompanha Judas. E como foi a trajetória dele? Porque hoje, infelizmente, eu não sei se isso ainda acontece,
Mas era muito comum se queimar o Judas. Na cidade de interior, ainda existe? Tem algumas cidades mantêm as tradições maravilhosas, né? De fazerem a encenação do Calvário. Também eu até postei na página a cidade diamantina, que faz aquele tapete. Sim. E algumas também mantêm esta, que é de queimar o boneco que representa Judas. Infelizmente, ainda nós temos isso. Então, que a gente mantenha a tradição belíssima da honra a Jesus Cristo, da nossa gratidão a cada um dos apóstolos dele. Porque se Pedro negou, ele depois construiu a Casa do Caminho, que foi a pedra angular da igreja de Jesus Cristo. Porque se Tomé duvidou, depois ele dedicou o resto da vida dele pregando a boa nova. E Judas, ele foi entrevistado por Humberto de Campos, já na nossa era. Então, é um trecho dessa entrevista. Uma parte dela, que nós vamos ver agora, está no livro Crônicas de Além Túmulo. É o primeiro livro que Humberto de Campos enviou através do Chico Xavier. E eu fico extremamente encantada, porque a primeira mensagem desse livro foi 113 dias após o desencarne dele. E ele não se dizia um homem religioso, ele era um homem bom, ele era um homem justo. E então ele era repórter na Terra, né? E no mundo espiritual ele continuou o trabalho dele praticamente de imediato. Então ele encontra Judas Iscariotes e vamos ler aqui trecho da entrevista que ele fez com Judas. Silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além, descansa Getsêmani, onde o Divino Mestre chorou numa longa noite de agonia. Acolá, o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão que as épocas guardarão para sempre. Foi assim, numa dessas noites, que vi Jerusalém. Os espíritos podem vibrar em contato direto com a história, buscando uma relação mais íntima com a cidade dos profetas. Eu procurava observar o passado vivo dos lugares santos. E até hoje, multidões visitam Israel. Multidões visitam Israel em busca das lembranças sagradas que Jesus Cristo deixou em cada pedra, em cada coisa, em cada gota da água do Tiberíades, onde ele se banhou, onde ele pescou, onde ele viveu. Em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro. Então, até hoje, as multidões buscam, né? E foi o que Humberto de Campos fez numa Semana Santa, em espírito. Nas margens caladas do Cédron, não longe talvez do lugar sagrado onde o Salvador esteve com os discípulos, divisei um homem sentado sobre uma pedra. As margens do Cédron, o Cédron é o leito de um rio que ele fica seco. Ele só enche com as águas da chuva. E ele fica entre o Monte do Templo e o Monte das Oliveiras. É um vale em Jerusalém. Divisei um homem sentado sobre uma pedra. De sua expressão fisionômica irradiava-se cativante simpatia. Sabe quem é este? Murmurou alguém aos meus ouvidos. Esse é Judas. Judas? Sim. Os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos idos. Então, mergulham o pensamento no passado, regressando ao presente, dispostos ao heroísmo necessário do futuro. Judas costuma vir à Terra, nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos do passado. Agora, gente, desculpe interromper a leitura, mas olha o que Humberto de Campos, olha como que ele se refere a Judas. Aquela figura de homem magnetizava-me. Não estou ainda livre da curiosidade do repórter,
Mas entre as minhas maldades de pecador e a perfeição de Judas, existia um abismo. Meu atrevimento, porém, e a santa humildade do seu coração ligaram-se para que eu o entrevistasse, procurando ouvi-lo. O senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Perguntei. Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento a respeito da sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além de seus interesses individuais na questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano, empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Então, ou seja, a política, ela tinha que ter aquela postura que a gente chama politicamente correta, né? Cada um defendendo os seus próprios interesses, e qualquer coisa que ferisse os seus próprios interesses, eles tinham que derrubar. Sempre a mesma história, é Judas continuando a falar, sempre a mesma história. O sinédrio desejava o reino do céu, pelejando por Jeová, ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas, com a sua pureza imaculada. Ora, eu era um dos apaixonados pelas ideias socialistas do mestre. Porém, o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar o seu fundador. Acima dos corações, eu vi a política, única arma com a qual poderia triunfar, e Jesus não obteria nenhuma vitória com o desprendimento das riquezas. Com as suas teorias, nunca poderia conquistar as rédeas do poder. Então, o que acontece? Judas teve pressa. Ele estava desesperado, ele estava aflito, ele não acreditava que a implantação do reino era nos corações. Ele achava que era a implantação do reino que ia tirar a Judéia, o povo dele, do jugo romano. E ele achava que o mestre era muito bom para poder fazer isso sem a ajuda da política. Ele não fez isso por maldade, ele amava o mestre. Planejei, então, uma revolta surda. Como se projeta hoje, em dia, na Terra, a queda de um chefe de Estado. O mestre passaria a um plano secundário e eu arranjaria colaboradores para uma obra vasta e enérgica. Entregando, pois, o mestre a Caifás, não julguei que as coisas atingissem um fim tão lamentável e, ralado de remorsos, presumi que o suicídio era a única maneira de me redimir aos seus olhos. E o Senhor chegou a salvar-se pelo arrependimento? Não, não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Então, remorso, como força preliminar. Qual de nós nunca sentiu remorso de alguma coisa? E qual de nós que fez do remorso a queda da própria vida? Porque ele é uma força preliminar para a reparação. Então, se a gente tem algo que fere a alma da gente, que a gente se arrependeu e que dói, então a gente já tem a consciência? Sim, aí é trabalhar. É trabalhar para se redimir e não sentar e chorar e lamentar e adoecer e perder as oportunidades todas da reencarnação porque ficou chorando em cima de um erro que cometeu. Então, eu penso assim, a história de Judas é a história de cada um de nós. E Mércia, sabe o que é muito bonito? Que eu vejo de uma lição, que a gente vê os índices de suicídio aumentando. É um assunto que ainda não é falado na mídia, porque tem regras e etc. E quando o Judas, ele
utilizou o suicídio para poder se redimir de um remorso, ele falou ali na própria lição que não foi uma solução. Então, Judas traz isso para a gente. Essa lição, além do perdão que a gente fala, que ele cometeu algo assim, que aí, hoje as pessoas ainda queimam bonecos, né, com esse costume que algumas pessoas têm. Ele tirou a própria vida para tentar se redimir e não resolveu. Ou seja, o suicídio não é a solução. Não. Né? E foi não um seria, ato... porque se resolvesse, teria resolvido para ele, teria resolvido para outras pessoas, que o Espiritismo traz esse tema. Eu trato muito desse tema no Setembro Amarelo, né? Que é um tema que as redes ficam bem atentas ao suicídio, mas esse exemplo de Judas é um exemplo para a gente ter conosco. Muitas pessoas ainda, pode ser que muitas pessoas não saibam que Judas deu esse fim à vida dele. Né? Muitas pessoas, não sei se todas as pessoas sabem. E ele fala, não resolveu o remorso que eu tive. Não resolveu. Isso não é a solução. Não. Foi uma atitude de extremo desespero, numa hora de extrema dor, e tão grave, mas tão grave, que quando um anjo se dirigiu a Jesus, na hora do martírio da cruz, perguntando, Senhor, como que eu posso te alentar? Ele fala, vai, ajuda Judas por mim. Tamanha a gravidade. É a lição belíssima do perdão de Jesus. É o perdão que Deus nos dá antecipadamente, mas da gravidade. Então, conseguiu salvar-se pelo arrependimento? Não conseguia. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois de minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido, usurpado, vítima da traição. E aí deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei, por amor ao Cristo, a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o beijo do perdão da minha própria consciência. Então, o que ele fez? Séculos, reencarnações e reencarnações, em que ele testemunhou o amor, a fidelidade dele a Jesus Cristo. E como que é isso na nossa vida? A mesma coisa. Séculos e séculos de reencarnações, em que a gente não tem... Hoje, as nossas provas não são tão ásperas. A maioria das questões que a gente tem na vida são, por assim dizer, digamos, administrativas. As que fazem a gente sofrer. Né? As que a gente faz a gente sofrer. Isso. Profissionais, familiares, profissionais. Agora, aquelas que fazem a gente sofrer terrivelmente são das nossas atitudes impensadas, egoístas, desesperadas. Porque às vezes o socorro, e isso, aí a gente volta, nem era o tema, né, Ana, mas Deus sabe, aí a gente volta para o suicídio. Às vezes o socorro está vindo, ele está a um quarteirão de distância. E no entanto a gente faz uma bobagem enorme. E mesmo que não seja essa extrema, que é o maior erro que a gente pode cometer, a gente faz muitas bobagens, a gente se perde, a gente fere um amigo, a gente se sente ferir e guardado dentro de uma concha, de uma crosta de vaidade, de orgulho, a gente se acha o mais sofredor. Quando, na verdade, as nossas provas hoje, a gente está passando por tudo com tanto conforto. Aqui, nós estamos aqui, no conforto das nossas casas, diante de um telefone celular, né? A gente falar com todo mundo rápido. A gente consegue Antes falar. Não tinha celular. Exatamente. Não tem ninguém para proibir a gente de falar. Não tem ninguém que possa proibir a gente de falar, como durante séculos foi proibido, era tudo às escondidas. Então,
E hoje, se a gente tem alguma inibição para falar alguma coisa, é porque a gente não tem segurança. Mas quando a gente está seguro, quando a gente sente a força consoladora da verdade, a gente vai em frente e faz. Então Humberto de Campos fala com ele: e você está hoje meditando nos dias que se foram? Sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com Jesus, que se acha no seu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal dos seus passos divinos. Vejo-o ainda na cruz, entregando a Deus o seu destino. Sinto a clamorosa injustiça dos companheiros que o abandonaram inteiramente. E me vem uma recordação carinhosa das poucas mulheres que o ampararam no doloroso transe. Em todas as homenagens a ele prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre o meu nome pesa a maldição milenária, como sobre esses sítios cheios de miséria e de infortúnio. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Quanto ao divino mestre, continuou Judas com seus prantos, infinita é a sua misericórdia, e não só para comigo, porque se recebi 30 moedas, vendendo aos seus algozes, há muitos séculos ele está sendo criminosamente vendido no mundo, a grosso e a retalho, por todos os preços, em todos os padrões do ouro amoedado. É verdade, concluí. E os novos negociantes do Cristo não se enforcam depois de vendê-lo. Na verdade, nós lemos trechos da entrevista, livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, e então a gente reflete na grandiosidade da oportunidade das reencarnações. Há tempo para todas as reformas. Então Judas é um exemplo vivo, um exemplo que eu ouso dizer raro, né? Que o mundo inteiro amaldiçoou. E, no entanto, ele é a quem hoje eu me curvo diante dele. Humberto de Campos falou: entre a minha maldade de pescador e a grandiosidade dele tem um abismo profundo. Então, quem somos nós para o julgamento de quem quer que seja? Então, o ato de Jesus lavando os pés dos apóstolos, além de ser de uma humildade extrema, é aquele ato assim: eu não vou olhar de quem que eu estou lavando o pé, não. Eu vou compreender. Salientando que compreender não é ser conivente. Compreender é a gente, de fato, enxergar, inclusive a fragilidade do outro e tentar ajudá-lo. Quando a pessoa quer ser ajudada, né, gente? Porque às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Então, como o remorso é a força preliminar, né, para a reparação, a compreensão é a força preliminar para a gente amar. Enquanto a gente não sabe amar, que a gente tenha tolerância, que a gente goste um pouco, que a gente não julgue tanto, que a gente jamais faça boneco do Judas para queimar. E tinha um tal de um testamento, sabe? Eu lembro quando eu era menina, eu ia para a roça, e tinha um tal de um testamento ainda, sabe? Que além de queimar o boneco, botava os podres de todo mundo, assim, da cidade, sabe? Para fulano de tal, eu deixo. Não, é um negócio terrível. Para fulano de tal, eu deixo 1 quilo de vergonha na cara. Um negócio horroroso, assim, sabe? Então, que a gente veja Judas com o respeito que ele merece e sabendo que é a nossa própria história. Qual de nós nunca cometeu um engano? O engano daqueles que a gente deitou e não conseguiu dormir. Então, a necessidade da gente se perdoar, ela é muito grande. Porque quando a gente se perdoa, é porque a gente aprendeu a se conhecer.
E a gente só se perdoa quando a gente faz algo para a gente se redimir. Então, no meio espírita, a gente fala muito de obsessão e reunião de desobsessão. No meio espírita, isso é muito nesse termo. Na verdade, todas as igrejas tratam isso. Cada uma com um jeito de falar a mesma coisa. Então, quando é que eu me livro do obsessor? Então, a gente lembrando que aquele que a gente chama de obsessor hoje é alguém a quem a gente já feriu, já traiu, já fez o mal. Então, essa pessoa, encarnada ou desencarnada, ela não consegue nos perdoar. Então, ela faz de tudo para se vingar, para nos prejudicar. Qual que é a única maneira que a gente tem de resolver o problema com ela? É fazendo um bem a ela. Muito, fazendo bem. E a gente tem que se conhecer muito. A gente tem que se conhecer. Saber até onde a gente dá conta, porque é muito fácil a gente se encher de teoria, amai os vossos inimigos. Quando é que isso deixa de ser uma teoria que sai daqui e vem para o coração? É quando a gente aplica. Então a gente já sabe que amar o inimigo é não responder o mal com o mal. Nesse estágio em que a gente está. Né? Então, se a gente passa pela vida fazendo pelo menos um esforço de sermos bons, de sermos melhores, como se a gente vivesse, sei lá, como no Big Brother, em que a gente é filmado o tempo todo, por exemplo. Se a gente fosse filmado o tempo todo e a gente sabe que tem uma multidão assistindo. Então, como que o nosso comportamento seria no nosso esforço de sermos melhores? Então, a gente vai tratar bem todo mundo que passar pelo nosso caminho. Né? Eu, infelizmente, me perdoem dar um exemplo pessoal, infelizmente eu não lembro disso sempre. Porque se eu lembrasse disso sempre, eu já estaria muito melhor e muito mais feliz. Porque de vez em quando eu penso assim, e se o Chico Xavier tivesse aqui perto de mim? Como é que eu ia me comportar diante dessa situação com o Chico me vendo e me ouvindo? Né? Então, se a gente fizer um esforço de ser melhor, ter um pouco mais de normalidade. O que é ser normal? Ser normal é ser bom. Isso é normalidade. Jesus foi a pessoa mais normal que teve entre nós. O mais romântico, o mais humano, o mais sábio, né? Mais caridoso. Mais caridoso, generoso, mais justo. Então, se a gente caminha na vida com o esforço e o Jesus de ser... não julgava, ele acolhia. A gente tem muito essa mania aqui, igual a gente falou do Big Brother, que é um programa que está em alta, pandemia, o pessoal está em casa, etc. Todo mundo julga. Todo mundo está ali julgando atitudes, e as pessoas ali dentro é um retrato da nossa sociedade. E muitas das vezes aquilo que está acontecendo lá, acontece o tempo inteiro aqui fora. E as pessoas julgam, porque fulano fez... E, Mércia, o que eu achei... Essa lição, a gente tira várias lições. Porque a gente pode tratar ali de reflexão da questão de que Judas, ele tirou a própria vida e ele viu que isso não foi a solução para ele. Ele criou ali na evolução, e isso, pessoal, de Judas, não foi assim da noite para o dia, não. Você viu que ele reencarnou, ele veio defendendo, foram séculos de reencarnação. Então, a gente não evolui assim, hoje eu vou acordar, vou perdoar todo mundo, eu vou ter consciência de mim, não é assim, não. Então, isso foram séculos, ele precisou reencarnar para poder ser fiel aos preceitos de Jesus. Ele sofreu na Inquisição, né? A própria lição fala isso. E hoje Judas, depois de séculos de provas e expiações que a gente fala, que a gente vive todos os dias, Judas criou a consciência de si, ele teve consciência de si. E hoje, no final, ele até fala ali na lição, vou falar com as minhas palavras, mas ele fala com umas palavras, palavras mais bonitas, que ele fala o seguinte: as pessoas me julgam, mas que atire a primeira pedra. Que as pessoas me julgam, elas falam que eu traí Jesus,
Hoje eu tenho consciência que eu busquei os meus débitos através das minhas provas e reencarnações, e quem, assim, você pode até ler para a gente esse pedacinho que ele fala, porque isso é a própria consciência ali de que ele resgatou e ele. Porque essa questão do suicídio eu achei muito interessante dele, que ele falou, não adiantou, eu fui ali, eu tirei a minha própria vida, mas o remorso ainda ficou me perseguindo por tempos e tempos. Que é a parte que ele fala assim, quem atira a primeira pedra, hoje eu tenho consciência de mim. Em todas as homenagens a Jesus prestadas, eu sou sempre a figura repugnante do traidor. Olho complacentemente os que me acusam, sem refletir se podem atirar a primeira pedra. Sobre meu nome pesa a maldição milenária. Pessoalmente, porém, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. E aquilo que a gente estava falando da obsessão e desobsessão, então se a gente caminha no esforço de sermos melhores, como que a gente vai ser melhor? A gente vai ser melhor tratando tudo e qualquer coisa melhor. Quando eu falo tudo e qualquer coisa, é porque às vezes a gente passa, por exemplo, gente, isso é tão comum, a gente que gosta muito de roça, né, Ana? É tão comum, a pessoa passa perto de uma árvore frutífera, ela não sabe se é limão, se é laranja, se é mexerica. E aí quebra um galinho. É isso. Então, a gente fere a árvore. A gente faz isso tão assim, a gente está tão condicionado a fazer isso há milênios, que a gente não se dá conta que a gente tirou uma folha da árvore que não precisava ter tirado. A gente chuta uma pedra. E com as pessoas, não é diferente. Mas se a gente caminha no esforço de ser melhor, aí a gente faz um gesto qualquer. Vai entrar num ônibus lotado, deixa a pessoa que está mais aflita entrar primeiro. Tem um gesto de educação. Apanha um lixo que está na rua, uma casca de banana, apanha. Se não tiver lixeira, põe dentro da bolsa, põe no bolso, fica na mão para ninguém escorregar nela. Porque uma hora você salva um amor daquela pessoa que é o seu desafeto e o trabalho de desobsessão foi feito. Porque se eu não gosto de alguém e esse alguém que eu não gosto encontra com meu filho na rua e faz um bem para o meu filho, o desafeto acabou na hora que o bem foi feito. Não tem jeito, a corrente do mal se desfaz, ela arrebenta. Então não tem outro jeito. Então, o trabalho de desobsessão é estudo, autoconhecimento e estudo. E para isso, gente, nós somos da era Chico Xavier. Então, assim, ele, com a mediunidade dele, descortinou as belezas do mundo espiritual. A gente já tem um roteiro a seguir, né? Nós temos um roteiro. E assim como a gente vê as belezas de uma colônia nosso lar, a gente vê o pesadelo de algumas colônias, do submundo espiritual. Então, tudo está aberto. De nosso lar até E a Vida Continua, os romances de Emmanuel e todos esses outros livros, né? Que trazem, assim, a intimidade de Jesus Cristo para nós. É isso. Eu achei a lição de hoje. Eu achei a lição de hoje maravilhosa. A gente conheceu um lado de Judas que a gente pode trazer para a nossa realidade. Que a gente viu aí como que foi a evolução dele, das reencarnações, a lição que ele nos trouxe. E é isso. Nós já estamos aí com 44 minutos de live. Vou tentar deixar a salva. O Instagram mudou um pouco as questões das lives, mas eu vou salvar aqui, vou tentar subir a live. E a Mércia, que está comigo hoje, Mércia Figueiredo, são duas Mércias, pessoal. A gente foi agraciado com as duas Mércias. A Mércia Sander, da página Lições de Emmanuel,
nós estamos aí estudando como que nós iremos fazer para o retorno das lives. Esse semestre ela está dedicando a questão, vem muita novidade por aí da página dela, vou dar um spoiler. A Messi tem uma voz maravilhosa, está aí É, estudando e produzindo bastante conteúdo com a voz dela. Nós vamos lançar aqui no canal. E a Messi que está aqui hoje é a Messi Figueiredo. Messi Figueiredo é apaixonada com o Bert Campos. Ela até mesmo as lições que ela trouxe hoje para nós, as duas foram do Humberto Campos, e ela é bem estudiosa em relação ao Chico Xavier e também a Humberto Campos, e são lindas as lições dele, são lindas. e a gente Quem lê vai... Humberto Campos se apaixona por ele, não tem jeito, não. Vai ler, vai Você é estudar Humberto Campos, suspeita, não você é tem jeito. suspeita para falar. Pois é, e é muito bonita a história do Irmão X. E a Mércia, eu queria te falar que você fique à vontade para quando você quiser fazer live aqui. O convite já está feito. O pessoal gostou muito. Eu vi alguns comentários de gente que não conhecia esse lado da história de Judas. E Judas já se perdoou, então vamos perdoá-lo também. E a gente fazer isso com a gente, né? Que a gente tem que se perdoar também. Ele demorou encarnações para fazer isso. E a lição que eu trouxe é que o suicídio não foi solução para Judas. E ele não será solução para a gente, em momento algum. Então é isso, pessoal. Queria agradecer. Mércio, muito obrigada por você ter vindo hoje aqui. O espaço está aberto. Quando você quiser trazer Obrigada. mais Humberto Campos ou outros livros também. E vamos ler um comentário aqui. O Sandra R. Moura, ele falou assim: é um longo processo. Quando desistimos de tomar cuidado com nossas atitudes, vigiando, motivados pela nossa vontade e compromisso, não para mostrar bondade. Ninguém se torna bom em um clique. Exatamente, ninguém se torna bom em um clique. Judas mesmo precisou reencarnar. E foi um processo de séculos, não foi da noite para o dia, mas a gente tem que vigiar mesmo e tentar. Todo dia é um dia, cada dia é um dia, cada É. dia é a nossa batalha. E cada dia a gente tem que saber também, pessoal, valorizar as pequenas vitórias que a gente tem. Não é, Messi? A gente não Sim, pode isso. deixar de ver isso. A gente não vai É, conseguir é. da noite para o dia ou em um mês perder 30 quilos, mas a cada semana que... exatamente. A minha É. irmã, ela fala, minha irmã nutricionista, ela fala, a pessoa é gorda a vida inteira, chega no meu consultório, quer perder 50 quilos em um mês. Isso não acontece, porque É, é um ciclo, é um tratamento, é isso para a gente transformar a nossa vida. Mas você tem que é. valorizar ali. Esse mês eu perdi 200 gramas. Beleza, já é um Sim, pouquinho para você atingir ali seu claro. objetivo. Uhum. Então a gente tem que saber valorizar isso também. Valorizar as nossas pequenas vitórias também. Não deixar Isso. de valorizar isso, que a gente precisa desse incentivo. Pessoal, Mércio, você quer encerrar, falar alguma coisa, falar da Páscoa? Só pra gente, assim, para o nosso para casa, né? Quantas vezes a gente tem negado Jesus Cristo no altar do nosso coração? Quantas vezes a gente tem o traído, vendido mesmo? E que a emoção da Semana Santa, que ela não seja a emoção como um filme ou um quadro bonito que a gente vê. Que a gente saiba que Jesus é aquele amigo que dá ombro, que dá colo, que a gente chama por ele e a gente chama, tem que esperar a resposta, porque a resposta vem. Né? Então, que seja mesmo, como você falou, Ana, no início, que seja assim, a renovação. Páscoa é renovação. Então, Jesus mostrou, né? Ele mostrou que venceu a morte e na hora que Madalena viu o sepulcro vazio, aquilo foi a renovação da fé, da esperança. Né? Embora toda dor, e muito importante essa colocação também, é um dia de cada vez, é um pouquinho de cada vez. Um dia sem falar mal de alguém, um dia sem julgar, um dia sem condenar, que a gente não só Um julga dia como dando condena. bom Então, dia. um dia de cada vez. Acordando de bom humor, e se o bom É isso. humor não tiver chegado, fecha a boquinha,
até que um bom humor se instale para a gente dar um bom dia, desejando um bom dia mesmo, que seja um bom dia, e assim, que a gente prossiga, né, para a gente ser Isso mais mesmo. feliz. Mércia, obrigada. Pessoal, obrigada. Vamos aí fazer mais lives. A live não está acontecendo todos os domingos às 21 horas. Esporadicamente, esse semestre, a gente vai trazer algumas lives para vocês. Então, fique atento aí no feed, que quando tiver live, nós iremos anunciar. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Vou fazer de tudo para deixar a live salva. Mércia, obrigada. Um bom restinho de domingo para você. Adorei sua companhia aqui. Pessoal, tchau, tchau. Eu que Até a agradeço a próxima todos. live.